vermelho, terrível. Tá? Vamos criar uma nova peça. Tá. E vamos começar através de um esboço. Bom, qual é a estratégia para projetar aquele banquinho em forma de tronco de pirâmide? O que vocês começariam a fazer para fazer isso? Um esboço, um quadrado e estrudar em forma de pirâmide. Tá, é a primeira aproximação correta, né? Então vamos lá, vamos fazer nesse plano mesmo, fazer um esboço de uma peça quadrada. Vamos afirmar que 40 centímetros, mais ou menos isso, é a dimensão real para o afastamento das pernas desse banquinho, não é? Tá certo isso? 40 centímetros, isso aqui mais ou menos é a distância que se encontra nas pernas desses banquinhos quando elas estão no chão, ponta a ponta, né? Então vamos afirmar que esse lado aqui vale 400 milímetros e, aqui vamos estabelecer que esse lado do quadrado vale 400 milímetros. Tá. Então eu já posso estrudar isso aqui. Tá, a altura também, essa cadeira tem uma altura também de mais ou menos 400 milímetros. Vamos fazer um banquinho com a mesma altura dessa cadeira, 400 milímetros, né? E aqui vamos fazer uma coisa importante. Para ter a forma de tronco de pirâmide, vamos estrudar em ângulo. Deixa eu voltar para cá, deixa eu colocar isso numa perspectiva que a gente possa ver direitinho o tronco de pirâmide, né? Vamos clicar aqui para habilitar a extrusão em ângulo, tá? Acho que tá bom, né? Tá, não precisa nada pré-definido. É um detalhe interessante. Por que geralmente esses banquinhos têm esse formato de tronco de pirâmide? Ele poderia ser muito bem reto. Isso aí é uma característica introduzida para fazer com que ele seja facilmente extraído do molde onde ele foi gerado. Lembram do processo de injeção de plástico? Esses banquinhos são feitos com moldes, são moldes enormes, né? Onde o molde se fecha, eu injeto plástico derretido dentro do molde e quando o molde abre, o banquinho sai. Se o banquinho fosse reto, ficaria difícil dele ser extraído do molde. Se ele tiver paredes ligeiramente inclinadas, fica mais fácil puxar ele do molde. Oi? E empilhar também. Então eles usam essas duas características tanto para facilidade de produção, processo produtivo, como para fazer o empilhamento. Empilha-se com isso facilmente um em cima do outro. Tá? Bom, então, primeira tentativa, né? Eu ainda mudaria uma coisa para já adiantar. Vejam que os pés desse banquinho, ele geralmente é arredondado. Por que não fazer isso diretamente no esboço? Vamos voltar a exibir o esboço que deu origem a esse tronco de pirâmide. Deixa eu arrastar isso para baixo que está me perturbando. Tá, deixa eu fazer isso editando esse esboço. E vamos introduzir aqui, filetes, para dar uma arredondada nesses cantinhos. Eu posso arredondar aqui com valor, vamos arredondar com 50 milímetros de raio, para ver, tá razoável, né? Perfeito? Vou dar uma arredondada com 50 milímetros de raio, vou sair da geração do esboço. Pronto. Perfeito? Agora eu vou arredondar essas arestas aqui. Para isso, vamos aqui já no sólido, né? Vamos aplicar filetes
no qual o raio desses filetes também vai ser de 50 milímetros. 50 milímetros. Então, ó, isso aqui arredonda. Já pegou tudo. Aí ele... Ótimo. Já poupou trabalho. Não preciso selecionar um por um. Bom, estou com a minha forma já quase pronta, né? O que falta? Eu vou fazer agora um esboço, porque eu já sei que eu preciso dele para fazer aquele detalhe do acabamento dos pés do banquinho. Deixa eu ver se eu mostro aquela figura. Eu não tirei ali. Essas cadeiras, esses banquinhos, na região onde o pé apoia no chão, não tem uma binha? Vocês já repararam nisso? Tá, para estender um pouco a área de contato do banquinho. Já pensando em fazer essa binha e poupar trabalho, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui um esboço e vou fazer uma pequena extrusão para baixo para já prever a criação dessas pequenas abas. O que eu vou fazer para fazer isso? Eu vou aqui voltar em esboço, vou clicar aqui nesse plano para gerar um esboço nesse plano, e eu vou fazer o seguinte: já usaram essa ferramenta de offset de entidades? Vou clicar em offset de entidades porque eu vou aproveitar esse perímetro aqui da parte inferior do banco e criar um outro esboço a partir dele, tá? Só que eu quero para fora, então eu vou reverter a direção e eu quero que ele seja um esboço que fique 3 milímetros além dessa linha, desse perímetro inferior do banquinho, tá? Então vejo que com isso, de forma bem prática e rápida, eu criei um outro esboço aqui, e esse outro esboço vai sofrer uma extrusão para baixo, né? Só que não tanto assim, tá? Ele vai sofrer uma pequena extrusão de 3 milímetros, que é para fazer aquela binha que tem nos pés do banquinho para melhorar o ponto de contato com a superfície. Então, o que eu tenho aqui? Olha aqui a minha binha. Estão vendo o que eu fiz? Fiz uma ligeira aba, sai 3 milímetros para fora do perímetro inferior do banquinho, só para melhorar o ponto de contato, ponto de apoio do banquinho quando ele está no chão, tá? Bom, está quase pronto, né? Agora, o que eu posso fazer para deixar isso aqui em forma de uma casca? Usar a ferramenta casca, né? Shell, tá? Onde aqui eu seleciono a espessura da casca, 3 milímetros, e aqui eu seleciono a face que vai ser vazada. Pronto, estou chegando lá. Por enquanto é um cesto de lixo, também funciona como cesto de lixo, né? Agora eu tenho que cortar as laterais, tá? Deixa eu dar uma salvada para evitar que isso aqui se perca caso aconteça alguma coisa. Vou salvar como banco. Banco, tá? Bom, falta fazer aqueles cortes nas laterais, né? O que eu posso fazer agora? Aqui eu vou fazer de uma maneira bem rudimentar, sem me preocupar muito com beleza, né? Eu vou fazer aqui um esboço. Opa, não, nessa superfície não. Deixa eu sair desse esboço. Qual é o plano que está cortando ele ao meio? Superior. Deixa eu selecionar ele e vou fazer o esboço de um quadrado nesse plano superior. Vamos. Cadê o meio? Tá difícil, tá aqui o meio. Tá, vou fazer de maneira bem grosseira, né? Esse meu mouse não tá. Tá. Aqui eu fiz um esboço de um quadrado e aqui eu vou fazer um outro esboço
só que ao invés de usar um quadrado, eu vou fazer com linhas, depois vocês vão ver por quê. Então eu vou fazer uma linha aqui, vou fazer uma linha aqui, aqui eu faço uma linha um pouquinho inclinada, aqui ela segue para cá, aqui vem para cá. Tá, não vou nem me preocupar muito em saber se isso aqui está simétrico em relação a isso, eu quero fazer qualquer coisa, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou usar esse esboço para fazer um corte extrudado. Vamos olhar aqui na perspectiva, né? Onde ele vai cortar as paredes laterais nas duas direções, para lá e para cá. Pronto. Já está ficando com a cara do que eu quero, né? Tá aí o meu banco já quase que formado, só falta vazar essas paredes agora. Eu vou fazer isso da mesma maneira, onde eu vou criar um esboço. Aqui agora só vou trocar de plano, vou fazer nesse plano, vou fazer um quadrado, mais ou menos aqui no meio, ok. Deixa eu mais ou menos que fazer, tá quase na mesma altura do outro. Repito, não vou fazer muito preciso não, só vou aproximar bastante aqui. Aqui um pouquinho mais para cá. Tá. Aqui eu vou fazer uma linha que sai coincidente com esse ponto aqui. Vem para cá. Sobe, dá uma inclinação, vem para cá. Eu estou fazendo de maneira bem tosca para não perder muito tempo. Opa, aqui ficou aberto. Ah não, vamos tirar, fiz uma linha extra aqui sem querer, vamos excluir ela, tá? E vamos aplicar aqui um corte extrudado, também da mesma maneira nessa direção e na outra direção. Bom, tá com um formato parecido, né, com aqueles banquinhos, ó, detalhe dos pezinhos, daquela binha onipresente, tudo que é objeto desse tipo, né, já vou definir o meu material, vou editar o material. Geralmente, esses banquinhos, claro, material termoplástico, né, eles são feitos com o PVC rígido, tá certo? Só que o PVC é um material onde essa propriedade de tensão de cedência varia muito de empresa para empresa. É possível eu encomendar por uma empresa fabricante de PVC um PVC com diversas tensões de cedências diferentes, por isso que ele não especifica. É só ir no Google, procurar PVC, tensão de cedência, que eu vou ver milhares de dados de tensão de cedência de PVC produzidos por essas empresas fabricantes desses plásticos, né? Vamos procurar um que tenha já a tensão de cedência especificada para que eu possa usar. O ABS também não tem, mesmo caso. Eu acho que o nylon tem. O nylon é um material mais pré-definido em termos de propriedades mecânicas, e toda empresa que faz um nylon 101 vai fazer um nylon cuja tensão de cedência vale 60 milhões de newtons por metro quadrado, tá? Então vamos a ele, já que ele tem aí disponível, né? Vamos aplicar. Pronto, meu material já está como nylon, né? E agora eu já posso começar a fazer uma análise aqui de comportamento desse objeto, quando eu aplico alguém pesado sentado aqui nesse banquinho. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Só acho que esse raio aqui ficou muito grande, vocês não acham? Tá feio, né? Vamos tentar mudar isso aqui. Ao invés de 50 milímetros, vamos a 30. A pessoa vai escorregar do banquinho. Melhorou, né? Bastante. Vamos salvar. Pois bem, vamos começar a nossa análise. Vamos chamar o Evaluate, Simulation Express, tá certo? Next. Vamos adicionar os pontos de fixação. Onde é que esse banquinho vai ficar? Onde é que vai ficar parado? Quais são os pontos desse banquinho que não vão se mover?
na parte de baixo dos pés, né? Supondo que a pessoa sente de maneira correta, né? Sem tentar fazer isso com o banquinho, né? O que geralmente acontece, a gente pode até ver como é que ele se comporta quando alguém fizer isso, né? Vamos então fazer aqui, ó, vamos, errei, não é essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte de baixo desse pezinho e essa parte de baixo desse pezinho, tá? Fiz estabeleci os meus pontos fixos. Agora eu vou dar next para adicionar força, e a força vai ser aplicada nessa superfície aqui onde a pessoa vai sentar, tá certo? Ela já está na direção correta, é para baixo, tá? Não há nada a fazer, só que aqui eu vamos supor uma pessoa mais para pesadinha, 100 quilos, tá? Nada de absurdo hoje em dia, tá todo mundo acima do peso geralmente, 1000 newtons, né? Vamos aplicar 1000 newtons, tá? Nessa direção, vamos dar next. Então aqui, ó, características, o material, características mecânicas que nos interessam, a elasticidade e a tensão de cedência, vamos dar next. E vamos executar a simulação. Bom, terminou. O que ele está mostrando aqui? Ó? Ele já está mostrando como é que esse banquinho está se deformando quando a pessoa senta, né? Pega. E vejam que aqui ele não está exagerando na deformação, não. Ó. Olha a escala de deformação aqui em cima, estão vendo ali? 0,41. Então, na verdade, essas deformações estão sendo multiplicadas por 0,41. Elas são 1,2 vezes maiores do que ele está nos mostrando aí. O que é razoável para um banquinho de plástico, uma pessoa de 100 quilos, né? Ele vai se deformar bastante, né? Então vejam, pontos que isso aqui, ó, fica abaulado, saindo para fora, os pés ficam deformando dessa maneira, aqui tende a abrir, estão vendo que esses pontos aqui, ó, eles tendem a abrir quando a pessoa senta, é aí que geralmente esses banquinhos começam a arrebentar, né? E a gente vai ver isso agora quando a gente considerar que a deformação está correta. Mesmo assim, o fator de segurança ainda está 2,1. Ele ainda está seguro, ainda não tem nem nada perigo aí, né? Vamos ver as tensões. Ó, tensões. Não tem nenhum ponto acima da tensão de cedência. As maiores tensões ocorreram aqui na região central do assento do banquinho. Vamos ver se eu acho uma outra região aqui em vermelhinho. O resto está tudo bem, tá? A região perigosa é isso aqui, mas ainda não está correndo perigo, tá? Vamos introduzir alguma coisa que possa colocar isso em algum risco. Vamos cancelar nossa simulação aqui. Aliás, deixa eu tentar reaproveitar. Bom, já foi. Repare que vários desses banquinhos ou tem um furinho aqui no meio, ou uma fenda, né, para facilitar o transporte. Ele não tem um rasguinho ali no meio? Vamos fazer uma fenda aqui no meio, vamos olhar isso de frente, tá? Para simular realmente um banquinho mais realista. Vamos fazer um esboço de uma ranhura aqui no meio, vamos... Tá razoável, vamos, nem sei que medida não interessa, né? Vamos fazer um corte por extrusão, tá? Cortou, pronto, produziu uma fenda ali para inserir a mão, para transportar facilmente esses banquinhos, né? Etc, etc. Vamos salvar e vamos rodar de novo a nossa simulação, vamos avaliar, Simulation Wizard, vamos novamente, next aqui, vamos adicionar as fixações, será mais uma vez aqui,
aqui, aqui e aqui, tá? 4 pontos de fixação. Vamos dar next para adicionar uma força, mais uma vez aqui nessa superfície, uma força de 1000 newtons, 100 quilos, tá? Vamos dar next, vamos, tá tudo correto, vamos executar a simulação. Tem alguém no telhado. Daqui a pouco vai alguém aí. Bom, está se comportando como esperado, né? Está se deformando, a deformação está mais exagerada, menos exagerada do que realmente ocorre, ele deforma muito. E essa continua. Ó, essa simples introdução dessa ranhura aqui, dessa fenda, fez com que o fator de segurança despencasse de 2 vezes. Ele era 2, agora está 1,1. Está quase no limite, tá? Vamos lá, vamos ver as tensões aqui. Está quase no limite porque a introdução dessa fenda aqui, ó, criou essas regiões em vermelho aqui, que estão já com tensões de 53 milhões, próximo a 60 milhões, tá certo? Se eu exagerar um pouquinho mais nesse peso, 110 quilos já seria suficiente para a flechinha começar a aparecer aqui, tá? Cuidar, então, no trabalho, vocês têm que fazer com que essa setinha aqui, que indica a tensão de cedência, apareça mais ou menos aqui no meio. O que eu poderia fazer para que isso acontecesse nesse banquinho? Eu poderia aumentar o peso, que não é bom, 110, 120 quilos já começa a ser uma pessoa realmente muito pesada, né? Eu poderia reduzir a espessura da casca do banquinho de 3 milímetros para 2,5 milímetros, por exemplo. Isso já faria com que as tensões ultrapassassem a tensão de cedência. E aí eu estaria atendida à minha condição que eu quero nesse trabalho, tá? Agora, eu acho que eu vou conseguir isso com uma próxima consideração que eu vou fazer. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui. Tá. Já vimos que o nosso banquinho ainda está, mal ou bem, ainda está se aguentando, né? Mas a gente correu numa liberdade aí que não é muito realista. A gente assumiu que quando uma pessoa senta, a força se distribui igualmente sobre essa superfície. Ninguém tem a bunda quadrada, né? A força vai se distribuir no perfil anatômico da pessoa que vai ficar ali, né, sentada nessa superfície. Então, da mesma maneira que a gente fez para aquele elemento que era aquele sarrafo onde a gente ia colocar um cabide, vamos delimitar uma superfície aí na qual a gente considere que a força vai ser aplicada. Quando a gente senta numa cadeira, num banquinho, a maior força é feita pelos ossos da bacia que se concentram em 2 regiões circulares nesse assento, né? Então vamos fazer aqui um esboço de 2, muito grosseiramente. Vamos supor que a gente tem aqui um círculo, aqui um outro círculo, tá? Esse aqui um pouquinho maior. Vamos aumentar um pouco o raio dele, né? Tá, vamos supor que a pessoa sentou meio torta. Vamos supor que ela sente direitinho, aqui um pouquinho para cá, aqui um pouquinho para cá. Vamos supor agora que a gente queira delimitar, vamos usar tesourinha, cadê a tesoura? Vamos recortar essas partes que estão sobrando, vamos fazer uma ligação aqui com uma reta mais ou menos bem rudimentar aqui. Vamos supor que a pessoa sentou meio torta no banquinho e vamos também usar tesourinha. Cadê a tesoura? Tá aqui, eu sempre tenho dificuldade. Tá. Vamos supor que a pessoa sentou, as pernas ficaram um pouco acima, os ossos da bacia estão fazendo uma pressão nessa região aí delimitada no banquinho.
Vamos então agora fazer a projeção desse esboço através daquela ferramenta de curvas, projeção. O esboço já estava selecionado, ele então já introduziu aqui nessa caixinha. Só quero agora definir a superfície na qual eu vou projetar o meu esboço. Está projetado. Então agora eu tenho uma superfície, outra superfície. E agora eu vou aplicar as forças aqui nessa superfície, né? O restante dessa superfície praticamente não vai ter força nenhuma aplicada sobre ela. Então vamos fazer isso. Vamos novamente fazer um estudo de Simulation Express, Next. Vamos adicionar uma fixação. Mais uma vez, a fixação vai ser nos pezinhos do meu banco. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Introduzir as fixações. Vamos introduzir da Next para introduzir a força. E agora sim, ó, a força só está distribuída nessa superfície. Vamos supor uma pessoa também de 100 quilos, sentada aqui, ok, tá? Vamos dar Next, vamos executar a simulação. Nossa, agora deve ter ultrapassado a tensão de cedência. Está deformando como esperado? Tá, exatamente isso que a gente espera. Oi? Eu quero que haja regiões, eu quero que aquela setinha naquele gráfico colorido apareça mais ou menos no meio. O que está acima da setinha ultrapassou a tensão de cedência. Tá? Tá deformando como esperado? Tá. Ó, aqui o fator de segurança caiu para 0,6, tá? Certamente ele pintou de vermelho, ó, isso aqui que está pintado de vermelho, são lugares onde provavelmente vai acabar arrebentando. Vamos ver se não tem, esse contraste está péssimo, né? Tá? Mas o gráfico de tensões me dá o que eu quero. Olha aqui o que eu quero do trabalho. Aqui eu tenho o gráfico de tensões. Tá? Aqui embaixo eu tenho a tensão de cedência, que é 60 milhões de newtons por metro quadrado, e aqui eu tenho a posição da setinha ao longo do gráfico. Todas as cores acima da setinha são regiões que estão sob risco de ruptura. Tá? É isso que vocês vão ter que fazer então. Correto? Repare então aqui claramente eu vejo, ó, aqui está correndo risco, né? Aqui também está correndo risco, né? Todas essas regiões aqui estão com uma tensão acima da tensão de cedência. Não vejo mais nenhuma aqui visível, né? Talvez tenha um detalhezinho ou outro que não esteja visível, né? Mas o crítico de fato me parece ser aqui, né? E essas esverdeadas também, ó. Tem algumas regiões amareladas, esverdeadas aqui, que estão acima da tensão de cedência. Tá? Feito isso, dá um print screen, gera um PDF e faz o upload. Está entregue o trabalho. Tá? Não esqueçam de nomear o arquivo com o nome de quem fez o trabalho. Tá? Uma vez fizeram um upload do arquivo nomeado, ó, trabalho 1, muito bem, de quem é esse trabalho. Tá? Então, põe o nome de vocês como o nome do arquivo para fazer o upload. Tá? O que mais eu posso falar sobre isso? Esse banquinho, apesar de ter ele está resistindo bem. Está com uma pessoa de 100 quilos, pesada, sentada aí, né? É muita coisa, né? Mas pelo menos ela está sentada de maneira correta, onde as forças estão sendo aplicadas comportadamente naquela região. Supondo aquela pessoa que sente no banquinho e faça isso. Você deve ter conhecido uma pessoa dessa, né? Faça isso com a cadeira, recline, né? O que ele está fazendo? Ele está tirando o apoio de 2 pés da frente e colocando toda a força nos pés de trás. Tá?
e ele está tentando até, o atrito não deixa, mas ele está fazendo uma força, também, além de ter uma força na vertical, eu tenho uma força que tende a arrastar o banquinho para baixo. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos reiniciar isso aqui, que agora rapidamente, com a prática que a gente já tem, a gente consegue fazer. Tá? Vamos começar uma nova análise, tá? Onde aqui eu vou dar next, onde agora as fixações vão ser só nesses dois pés traseiros. Eu vou admitir que o atrito ainda faz com que esses pés traseiros fiquem grudados no chão, mas os pés dianteiros levantaram, tá? Não tem mais ponto de fixação nenhuma ali, tá? Eu vou dar next e vou adicionar uma força, onde aqui agora eu vou aplicar uma força aqui de não tão grande. Ao invés de 100 kg, vamos supor que ele distribua a força nessa parede lateral do banquinho para tentar empurrar o banquinho para trás. Então eu vou distribuir 800 newtons, 80 quilos aplicados aqui, tá? E vou distribuir aqui, ó, deixa eu mudar a perspectiva. Nessa superfície aqui, eu vou adicionar uma força, tá? Nessa face aqui, certo? Eu vou adicionar uma força de uns 20 quilos, ou seja, 200 newtons, tá? Simulando então o comportamento de uma pessoa que senta e tende a fazer isso com o banquinho, né? A entortar o banquinho desse jeito, tá? Vou fechar aqui. Então, vou dar next. Tá tudo certo, next, vou executar a simulação. Bom, olha o que está acontecendo. Está se deformando como esperado, tá? É isso que a gente espera, e essa continua, tá? O fator de segurança caiu, né? Vou mostrar as forças. As forças, ó, os pés que antes estavam mais ou menos a salvo, agora estão com regiões aqui perto dessa região limite. Os pés da frente ficaram tranquilos porque eles levantaram, né? A força foi concentrada agora nesses pés aqui traseiros, né? Alguns estão com essas regiões em verdes. Olha aqui, ó, eu tenho uma região avermelhada aqui. Aqui esses pés estão correndo perigo porque estão em vermelho, tá? Vamos ver o que eu tenho ali por trás, se eu tenho alguma coisa crítica. Não, aqui por trás está tudo, ó, vermelho aqui. Então aqui é uma região na qual a peça começou a correr algum risco, né? Aqui também eu tenho, aqui eu não tenho nada de muito crítico, né? Bom, então é isso que vocês vão ter que fazer no trabalho. Falei muita coisa aqui que pode cair numa prova conceitual, como o que significa essa escala de deformação, para que ela é usada, o que significa essa escala de cores atribuída a esse objeto aqui, tá certo? Tudo isso, então, são coisas que devem ser interpretadas para vocês conseguirem analisar corretamente esses resultados desses gráficos. Deixa eu abrir aqui.